Olá, agora vamos para a lição 2 das cartas de Paulo, né? A lição é Boas Novas para o Homem, baseado no livro de Romanos capítulo 1. Estamos começando um estudo da epístola aos Romanos. Olha que bênção, aos Romanos. É uma bênção esse livro, né? O mais importante dos escritos de Paulo. Se o apóstolo se dirigisse hoje aos cristãos de uma grande metrópole, sua mensagem não sofreria alteração. As verdades dessa carta são hoje tão valiosas como o foram no passado. A geração atual orgulha-se no seu progresso, a geração atual orgulha-se do seu progresso científico, tecnológico. Os antigos romanos também se orgulhavam de coisas semelhantes nos seus dias. Ensinaram o mundo a pensar em termos de lei e de justiça. Estabeleceram seu domínio sobre todos os povos da terra. Construíram o maior império de que há registro na história. Ainda assim, tinham necessidades básicas em tudo iguais às da sociedade moderna. Características do Evangelho. Romanos capítulo 1. Característica do Evangelho. Romanos capítulo 1. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ao dizer que não se envergonhava do Evangelho, é possível que Paulo estivesse pensando no incidente narrado em Atos 17 e 32, ocasião em que alguns filósofos zombaram dele ao Areópago por pregar a ressurreição. Não foi um caso singular. O Evangelho era posto a ridículo por judeus e gentios. Para os judeus era um escândalo e para os gentios loucura. 1 Coríntios 1, 23. O apóstolo estava certo de que as boas novas eram a proclamação do evangelho, do evento. Vou repetir. O apóstolo estava certo de que as boas novas eram a proclamação do evento salvador que tinha como centro da vida a morte e a ressurreição de Cristo. Isto era o evangelho para ele. Firmado em sua própria experiência, podia apresentá-lo como o poder de Deus. Não são palavras de um filósofo. Como Paulo sentira este efeito em sua própria alma e o via repetido na experiência de quantos criam em Cristo, onde quer que ele fosse anunciado. A transformação do coração humano só se processa por um poder divino. Esse poder é o Evangelho de Cristo. Quando a gente sente aquela alegria do Espírito Santo, já nos convence de que Deus existe, que Jesus Cristo existe. Quando a gente sente aquela alegria na alma, né? Só em ouvir um pequeno versículo, até do mais fino trigo te farta. Você se preenche até do pequeno versículo que você lê, você se sente preenchido para ver o tamanho do poder de Deus. O propósito do Evangelho é salvar. É a manifestação da bondade e vontade, da boa vontade de Deus para com o homem. Por isso o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Jesus ensinou que os céus se alegram por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 7. Eis uma das razões porque o Evangelho é oferecido a todos. É para a salvação de todo aquele que crê. Não importa quem seja o indivíduo. A única exigência é que se aceite Cristo pela fé. O Evangelho é uma revelação de justiça da parte de Deus. Quando essa justiça revelada é aceita pela fé, o pecador é declarado justo por Deus.
É em torno disto que se desenvolve o ensino geral da carta aos Romanos. Vê-se que a salvação recebida pela fé significa a justiça que nos é imputada e que também alcançamos de Deus pela mesma fé, como dádiva imerecida. A justificação é apresentada como um caminho que começa na fé, pela fé se desenvolve. É em cujo final a fé também se encontra. Por isso escreve Paulo que a justiça de Deus é revelada de fé em fé e deve produzir na vida do crente impressões que se aprofundem com novas experiências, de modo que o justo viverá da fé. A necessidade de salvação. Romanos 1. Pois no céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Aí, ó, estou vendo tempo aí hoje. 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Romanos 1, agora no versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis, o seu poder eterno, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas de modo que eles são inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estudos. Isso se dá muito às pessoas que trocam, vêm buscar o reino de Deus, buscam as coisas da carne, dos dias atuais, aí acaba dando aquela, como é que chama? Aquele pequeno endurecimento, né? Por isso que tem que andar nas coisas de Deus divinas. Estou tentando fazer isso mostrando os, os estudos bíblicos aqui, para que para que não haja justamente esse endurecimento que estamos tendo nos dias de hoje. Muitos estão perdendo a sabedoria divina, né? Tem muita gente perdendo, não tendo mais aquele discernimento, nem podendo falar. Quando um jovem vê algo que lhe incomoda, ele já vai recorrer para o quê? O celular, né? Não vai atrás da palavra, não recorre aos ensinos bíblicos, por causa justamente não tem quem pregue, não tem mais quem leve a escola bíblica para as pessoas. Por isso que é importante, gente, esses vídeos de estudo que eu estou botando aqui, porque eu estou tirando diretamente de livros e justamente de professores da escola bíblica, que eles têm escrito, conhecido, preenchido livros, e muitos não têm tempo para ler. Aí por isso que eu coloco hoje em dia esses livros aqui no online, para vocês lerem esses estudos bíblicos, entendeu? E eu acho muito enriquecedor. E principalmente esse do livro das cartas de Paulo é bênção, pura bênção. Ok? Vamos continuar. Aí Paulo começou por onde era necessário, sem mostrar que o homem sem Cristo está perdido. Não seria possível levar esse homem à salvação. O apóstolo nos diz que tanto é verdadeira a revelação da justiça de Deus pelo Evangelho, versículo 17, quanto a sua ira, versículo 18. Diz Clifton J. Allen, em seu livro O Evangelho segundo Paulo, que para alguns a ideia da ira de Deus é insustentável. Devemos tomar muito cuidado para que esta frase não seja mal interpretada. A ira divina é um fato. Isto não contradiz o fato de que o amor de Deus é perfeito. Isto não contradiz que o amor de Deus é perfeito. Aí diz assim, é exatamente a realidade do amor divino que torna mais temível a realidade da ira divina.
porque o pai castiga, né? Como todo pai castiga os seus filhos, Deus não vai ser diferente. E muito pelo contrário, ele é o criador de todos os seres vivos, de tudo que há, tanto visíveis como invisíveis. A Terra e todo o universo, os planetas, estrelas e tudo que existe. Ele é pai. Deus é pai. Pai até do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente diz Senhor porque ele é Senhor, todo, né? Senhor, mas ele é filho de Deus, mas é o nosso Senhor também porque ele é maior que nós. Deus Pai, sim, o Senhor, e Jesus Cristo é o Senhor também, nosso. É o nosso Salvador e Senhor, porque quando você tem o seu patrão, o chefe, você chama como? Senhor, né? Então Jesus é o nosso Senhor também. Senhor, Deus Pai, Senhor. Ok? A ira de Deus é santa. É a reação necessária de sua santidade contra o mal. É uma consequência de sua natureza moral. Não implica em nenhum desejo de vingança. Volta-se contra a impiedade e a injustiça. Versículo 18. Deus não gosta nem de impiedade e nem da injustiça. Duas coisas que Deus abomina, né? Repugna. Palavras que correspondem às duas tábuas da lei moral. A impiedade do homem tanto se manifesta por sua ignorância. Versículo 18 a 23. Quanto pela idolatria, versículo 24 a 25, o mundo pagão não ficou em trevas. A natureza é uma revelação de Deus. A ignorância, versículo 19, é o resultado de recusa por parte do homem de reconhecer a revelação que Deus lhe tornou possível na ordem da criação. Essa revelação externa é suplementada pela revelação interna estabelecida por Deus na consciência do homem. Romanos 2, de 14 a 16. Apesar de a revelação da natureza ser suficiente para que o homem ficasse sem defesa, verso 20 diz. Aí diz assim, continuando. Quando uma pessoa tem conhecimento de Deus quando uma pessoa tem conhecimento de Deus e não lhe presta o culto devido, seu estado espiritual piora. Versículo 21. Tal pecado não é ateísmo, mas ingratidão. Talvez essa seja uma das razões, pessoal, estão morrendo de doença, né? Qualquer doença assim, se sentem adoecidos e se entregam às doenças, né? Os versos 21 a 25 descrevem uma tragédia espiritual em palavras muito tristes. A glória de Deus, que deve ser o propósito do homem, é substituída pela glória do homem. Isto conduz inevitavelmente à idolatria. Deus é espírito, mas a idolatria antiga o representava por figuras materiais. O culto idolátrico degenera moral e espiritualmente o homem. A verdade em ação. Boas novas para o homem. Aí temos, na verdade em ação, 7 itens. Vou dizer logo todas para vocês ficarem cientes. São as boas novas para o homem, esse é o título. Boas novas para o homem. 1. Boas novas que procedem de Deus. 2. Boas novas que garantem salvação. 3. Boas novas que condenam o pecado. 4. Boas novas que responsabilizam o pecador. 5. Boas novas que reprovam a incredulidade. 6. Boas novas que rejeitam a idolatria. 7. Boas novas que repelem a falsidade. Espera, agora vou tentar ler cada item desse direitinho para vocês entenderem. Boas novas que procedem de Deus. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Versículo 16. Essas aí são as boas novas que procedem de Deus. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Versículo 16. Em Deus está a origem do Evangelho. Não
fosse divino, não teria vencido tantos embates através da história. Podemos confiar decididamente nele. 2. Boas novas que garantem salvação. Para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 16. O objetivo do Evangelho é salvar o pecador, que arrependido dos seus pecados, crê em Jesus Cristo. 3. Boas novas que condenam o pecado. Do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade. Está no versículo 18. Deus, pela sua natureza moral, condena o pecado e providencia um evangelho que salva o pecador. 4. Boas novas que responsabilizam o pecador. Está no versículo 20. Eles são inexcusáveis. Inexcusáveis quer dizer que ninguém recusa, né? Ninguém pode recusar. O Evangelho aponta com clareza o caminho da salvação, que deixa o homem sem desculpas diante de Deus por não andar nele. 5. Boas novas que reprovam a incredulidade. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Versículo 21. Foi o amor que levou Deus a revelar-se ao homem. Se, no entanto, o homem prefere a impiedade, toma uma atitude que incorre na desaprovação divina. Se ele vai buscar impiedade, não quer se corrigir, né? Aí vai ser reprovado pelo Eterno, pelo Pai. Vai ver o castigo e a ira do Senhor, né? Sobre ele, sobre o ser humano que não quis olhar para Cristo, olhar para Deus. Aí vem o versículo, aí vem o item 6. Boas novas que rejeitam a idolatria. Mudaram a glória de Deus incorruptível e semelhança à imagem de homem corruptível. Versículo 26. A revelação trazida pelo Evangelho opera de modo contrário ao das religiões do mundo. O homem corruptível, versículo 23. A revelação trazida pelo Evangelho de Deus, em vez de representar Deus, a sua própria imagem. 7. Boas novas que repelem a falsidade. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Versículo 25. Deus só aceita o culto que lhe é prestado, em espírito e em verdade. João 4, 24. Só esse culto é do seu agrado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, livre todo mal. Terminamos já a lição 2 agora, das cartas de Paulo, que é uma bênção. Complementa todo o ensino da escola bíblica, né? Vamos agora para outra lição. Fiquem com Deus, Deus abençoe.